Bom dia, boa tarde ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Este é o episódio 42 de um podcast que explora as interseções entre tecnologia, saúde mental e comportamento humano. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o impacto das mídias sociais no nosso cotidiano, a relação com a ansiedade e como podemos buscar o equilíbrio em um mundo tão hiperconectado. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Luana. Somos estudantes de medicina na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. No episódio de hoje, temos o prazer de contar com a presença de Tâmaro Chagas, psicólogo da FAMUG. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Momento cultural. Esse aparelho me deixa louca. Não consigo parar de responder mensagens. É só ouvir o barulhinho, esse, e corro para o celular. Isso me deixa muito tensa. Estou em muitos grupos ao mesmo tempo. É o das minhas amigas, o grupo da Zumba, o grupo da família sem meu cunhado, o do presente da Maitê, o do robô de cozinha. Por que não silencia? Isso me deixa mais tensa ainda. Já imaginou me perguntarem algo e eu não responder? Não, nem pensar. Esse trecho faz parte de uma cena do filme espanhol Não Posso Viver Sem Você, dirigido por Santiago Requeijo, que aborda os impactos negativos do uso excessivo das mídias sociais e telas digitais. A obra utiliza situações do cotidiano, como a ansiedade gerada pela necessidade constante de responder mensagens e participar de vários grupos virtuais, para destacar como a vida cibernética pode se sobrepor à vida real. Por meio de um grupo de terapia para pessoas viciadas em celulares, o filme apresenta os efeitos da hiperconexão, incluindo a tensão, os prejuízos familiares, além da dependência emocional e da desconexão com o mundo físico. Assim, o filme convida o telespectador a refletir sobre a importância de resgatar o equilíbrio, incentivando a busca por uma relação mais saudável com a tecnologia. A rápida evolução tecnológica transformou profundamente nossos hábitos de vida, trabalho e descanso, com dispositivos conectados tornando-se onipresentes. Apesar de facilitar o acesso à informação e ao entretenimento, o uso excessivo desses aparelhos trouxe impactos negativos, como dependência tecnológica e prejuízos à interação social e profissional. Como o uso excessivo de dispositivos tecnológicos pode impactar a saúde mental? Qual a faixa etária e o gênero mais atingido? O uso excessivo de dispositivos tecnológicos, como smartphones, pode ser considerado um comportamento problemático ou até mesmo um vício, dependendo do impacto na vida da pessoa. Esse vício pode ser considerado um transtorno em forma de um espectro, ou seja, não é apenas uma questão de ser viciado ou não. O problema se torna clínico quando interfere de maneira significativa no funcionamento diário da pessoa, como nos estudos, no trabalho ou nos relacionamentos. Uma revisão demonstrou que cerca de 27% da população global apresenta sinais de vício em smartphones, sendo as taxas mais altas em países de baixa renda. Esse comportamento está associado a transtornos mentais como depressão e ansiedade, além de um estilo de vida prejudicial, como sedentarismo, ganho de peso e problemas de sono. Entre estudantes universitários, por exemplo, o público que eu trabalho atualmente, uma revisão sistemática demonstrou que o uso problemático de smartphones pode aumentar o risco de sintomas depressivos e até mesmo de ideação suicida. Então, de maneira geral, a gente pode afirmar que o uso excessivo diminui o envolvimento em atividades que promovam bem-estar, como convivência familiar, prática de exercícios físicos ou encontros presenciais com os amigos. Existe também o fenômeno do Fear of Missing Out, ou FOMO, que seria, grosso modo, o medo de ficar de fora do que está acontecendo na internet. Ah, Isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas quando estão offline, prejudicando a concentração e outras tarefas. Então a pessoa está na sala de aula ou no trabalho e ela sente a necessidade de checar as redes sociais. Outro impacto relevante desse uso excessivo de celular ou smartphone seria a formação das bolhas digitais. Como hoje em dia a internet é altamente customizável graças aos algoritmos, o uso excessivo de internet e de redes sociais pode enviesar a percepção da pessoa sobre os fatos à sua volta.
A pessoa pode começar a viver uma bolha digital e começar a pensar que todos pensam como ela, ou que o certo é que as pessoas pensem como ela, pois é isso que ela passa o dia inteiro assistindo nas redes sociais. Isso pode levar a comportamentos inflexíveis e pode reforçar crenças disfuncionais, nocivas e paranoicas. Quanto à faixa etária e ao gênero mais associado ao uso excessivo de celular, as pesquisas atuais demonstram uma associação maior em adolescentes e em adultos jovens. Já em relação ao gênero, as pesquisas apontam que as mulheres são mais propensas a desenvolver um uso problemático de smartphones. O vício em tecnologia tem sido associado a uma maior prevalência de distúrbios do sono e transtornos mentais, como ansiedade, TDAH e depressão. Estudos mostram que o uso descontrolado de celulares e internet prejudica o desempenho escolar das crianças e desgasta os vínculos familiares. A depressão, muitas vezes mediada pelo uso excessivo da tecnologia, está fortemente relacionada a distúrbios do sono, impactando a qualidade da saúde mental. Como a neurociência explica a relação entre o vício em tecnologia, o sistema de recompensa cerebral e os impactos negativos da saúde mental? Uma revisão sistemática sobre os efeitos do vício à internet em smartphones demonstrou que, em geral, adultos jovens e adolescentes com vício à internet em smartphone apresentam prejuízos no sistema de recompensa, que envolve áreas como o estriado, córtex cingulado anterior, ínsula e amígdala, e nas funções executivas, como em áreas relacionadas como o córtex pré-frontal dorsolateral, o lobo frontal, por exemplo. Quando falamos no sistema de recompensa, há um neurotransmissor importante, a dopamina, uma substância química que é sintetizada pelos neurônios e liberada de maneira a influenciar a atividade de outros neurônios. Grosso modo, a atividade dopaminérgica no cérebro sinaliza o recebimento de uma recompensa. A professora Anna Lembke possui um livro bem interessante chamado Nação Dopamina. Nesse livro, ela explica a relação viciante que nós podemos desenvolver com as mídias digitais. Ela explica que o uso excessivo de smartphones ativa partes do nosso cérebro que também são ativadas pelo uso excessivo de drogas e álcool, liberando dopamina. Então a gente pode dizer que é como se cada notificação, seja uma mensagem de texto, um curtir no Instagram, uma notificação no Facebook, no TikTok, tivesse o potencial de ser um estímulo social positivo para um influxo de dopamina. Com o uso repetido, nossos cérebros se adaptam regulando negativamente a transmissão de dopamina, diminuindo os receptores desse neurotransmissor. A pesquisadora ainda explica que, com a exposição contínua suficiente, o nosso cérebro entra num estado de déficit de dopamina, caracterizado por depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade e desejo. Aí, quando isso acontece, recorremos às mídias digitais, mas não como uma ferramenta para realizar uma tarefa específica, mas para sair do estado de déficit de dopamina e parar de nos sentir mal. Aí vem um ponto interessante. É que os aplicativos de redes sociais são projetados para explorar esse sistema dopaminérgico para nos manter conectados. As plataformas de mídia social usam o que nós chamamos na psicologia de esquemas de reforçamento intermitente, funcionando de maneira semelhante às máquinas caça-níqueis, por exemplo. Isso significa que as recompensas, então, curtidas, comentários, notificações, são imprevisíveis para o usuário, o que cria uma sensação de expectativa e entusiasmo, fazendo com que ele aumente a frequência do comportamento desejado pelos aplicativos. Então, às vezes, você posta algo e ninguém comenta. Aí você posta outra coisa e 10 pessoas curtem e 20 comentam e compartilham. É como se cada vez que você verificasse o seu telefone e visse uma nova notificação, seu cérebro liberasse uma pequena explosão de dopamina, reforçando o comportamento e incentivando você a verificar novamente em breve. A pandemia da Covid-19 reforçou a importância da tecnologia para manter a conexão e a continuidade de atividades, como estudo e trabalho remoto. Apesar dos benefícios, o uso excessivo da tecnologia também revelou seus impactos negativos, como distúrbios do sono, incluindo a insônia e prejuízos nas interações sociais, especialmente entre os jovens. Como a neurociência explica a relação entre o vício em tecnologia e os distúrbios do sono? A pessoa que faz uso abusivo de dispositivos eletrônicos possivelmente pode fazer esse uso em momentos criticamente inadequados,
como ao anoitecer. A luz azul emitida pelas telas, como celulares, tablets e computadores, inibe a produção de melatonina, um hormônio crucial para regular o ciclo sono-vigília. A melatonina sinaliza para o corpo que é hora de dormir, e a sua supressão dificulta o início do sono e pode levar a um sono de pior qualidade. Quanto mais próximo o uso desses dispositivos na hora de dormir, maior o impacto na produção de melatonina. O uso excessivo de tecnologia, especialmente à noite, pode desregular o ritmo circadiano, que a gente chama de relógio biológico interno, entre aspas, né? Essa exposição à luz artificial e a estimulação mental constante confundem o cérebro quanto aos horários de dormir e acordar, levando a dificuldades em manter um padrão de sono regular. Então, o que a gente observa é que a privação do sono ou sono de má qualidade, resultante do vício em tecnologia, pode aumentar o risco de desenvolver problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. E esses transtornos, por sua vez, podem agravar ainda mais os distúrbios do sono, criando aí um ciclo vicioso. A desconexão digital parece uma solução óbvia, mas pode ser difícil de implementar em um mundo tão dependente da tecnologia. Como podemos equilibrar o uso da tecnologia com a necessidade de momentos de pausa e autocuidado? Há algumas possíveis estratégias que podem ser utilizadas. Primeiro, tomando ciência do problema. A pessoa pode começar a monitorar quanto tempo ela passa nos aplicativos de jogos, de redes sociais e na internet. Acredito que todo aplicativo possui essa informação em suas configurações. Fazer isso pode ajudá-la a identificar quantas horas por dia ela gasta usando o celular e refletir se esse uso está em excesso ou está tudo bem. Depois, ela pode planejar quantos minutos ou horas por dia ela deseja ficar usando um aplicativo. Existe a possibilidade de configurar isso também nas redes sociais. Além disso, existem aplicativos que bloqueiam o uso da rede social depois que o usuário excede o tempo planejado por ele. Assim como diversos especialistas, eu também recomendo silenciar ou retirar todas as notificações do celular. Às vezes, a pessoa está trabalhando ou estudando em algo denso, complicado, algo que ela até gosta, que é importante de ser feito, mas que o reforço ou a gratificação não é tão imediato. Aí aparece uma notificação sobre algo que ela tem interesse, então uma música nova de um artista que ela gosta, o post de um amigo. Aí ela clica para ver rapidinho aquela notícia, aquele post, e quando ela se dá conta, já se passaram 20 minutos que ela está na rolagem infinita do feed. Por isso é importante silenciar as notificações para que elas não roubem o tempo que deveria ser investido em outras atividades. Então, além de silenciar notificações, outra estratégia importante é manter o celular longe de você durante a realização de atividades que exigem o seu foco, seja estudando, trabalhando ou passando um tempo com a família ou com alguém especial para você. Então, se você está no quarto estudando, deixe o telefone na sala. Se está na sala assistindo uma série, deixe o telefone dentro do guarda-roupas. Se está no escritório trabalhando, deixe o telefone na última gaveta. A ideia é você pegar o telefone para fazer algo, não que você pegue o telefone simplesmente para sair do tédio. É relevante também aprender outras maneiras de usar o tempo livre sem estar conectado, postando ou curtindo. Algumas boas sugestões são a prática de atividade física, esportes, leitura, filmes e séries, ou simplesmente chamar um amigo para conversar presencialmente em casa ou em algum canto da cidade. E para essas ocasiões, pode ser útil reservar um momento do dia para ficar offline. Então, dizer à família, aos amigos online, ao chefe, aos colegas de trabalho, que das 22 às 7 da manhã, por exemplo, você não vai ler ou responder mensagens que não sejam extremamente urgentes. Por fim, recomendo que a gente exercite a atenção plena. Quando estiver fazendo algo, concentre-se no que está diante de você, não no que passou ou no que virá depois. É muito comum quando a gente está em um show, por exemplo, e já nos primeiros acordes da música, uma multidão de pessoas levantam o telefone para filmar e possivelmente postar nos stories. Ok, tá tudo bem você querer filmar um momento importante para você,
Mas não salve os bons momentos apenas nas redes sociais. Salve os bons momentos em você. E a gente faz isso vivendo as experiências, captando-as, usando os nossos sentidos, não a câmera do celular. O uso constante de tecnologia tem se intensificado, especialmente com a popularização de dispositivos móveis e redes sociais. Como já foi dito, embora traga benefícios, o abuso dessas ferramentas pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, estresse e depressão. Quais são os sinais de alerta que podemos observar em pessoas com transtornos mentais relacionados ao uso excessivo da tecnologia? Os sinais de alerta podem variar de acordo com o tipo de transtorno, mas eu vou citar aqui alguns dos mais comuns. Lembrando que esses que eu vou citar aqui não necessariamente são sintomas de transtornos mentais, mas, como vocês bem falaram, são sinais de alerta. Então, o que a gente pode observar no caso de uma pessoa com uso excessivo? Primeiro, isolamento social. A pessoa passa a preferir interações online ao invés de atividades sociais presenciais, evitando o contato com amigos e familiares. Depois, a perda de interesse em outras atividades. Assim, hobbies, esportes, outras atividades que antes eram prazerosas são deixadas de lado em favor do uso da tecnologia. Depois, dificuldade em controlar o tempo online. A pessoa perde a noção ou mente sobre o tempo que passa conectada, tendo dificuldade em se desligar e cumprir outras obrigações no trabalho ou na faculdade, por exemplo. Associado a isso, pode acontecer também a ansiedade ou irritabilidade quando fica offline. A pessoa demonstra sinais de ansiedade quando não tem acesso à internet ou a dispositivos eletrônicos. E falando nisso, nessa dificuldade, nessa ansiedade quando não tem acesso, a gente vai lembrar do FOMO, do Fear of Missing Out, que seria, grosso modo, um medo constante de perder algo relevante que está acontecendo online, levando à necessidade de estar sempre conectado. Logo mais, a gente pode também observar mudanças nos padrões de sono, uma dificuldade para dormir, ter o sono irregular ou insônia devido ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes de dormir. E esse medo de ficar de fora também pode estar associado à nomofobia, que grosso modo seria o medo de ficar sem o aparelho, sem o celular. Então a pessoa pode ficar irritada ou ansiosa quando ela é obrigada a ficar sem um telefone, ou quando o telefone está descarregando e não é possível carregá-lo imediatamente. E a gente também pode perceber dificuldade de concentração, que seria uma dificuldade em manter o foco em tarefas que não envolvem tecnologia ou que envolvem atenção concentrada por muito tempo. Conforme eu falei, não necessariamente são sintomas de transtornos mentais, mas são sinais de alerta que a gente deve ficar atento. O uso excessivo de tecnologia tem um impacto negativo significativo no desenvolvimento e na capacidade de concentração das crianças. A exposição constante a estímulos rápidos e contínuos, como as redes sociais e os jogos digitais, prejudica a atenção e a memória, dificultando o aprendizado e a interação social. Além disso, esse comportamento pode comprometer a saúde mental no futuro dessas crianças. De qual forma o vício em tecnologia pode afetar o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças? Como os pais e a escola podem ajudar a minimizar esses impactos? O vício em tecnologia pode trazer diversos prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Uma das principais consequências é a promoção de um estilo de vida sedentário, favorecendo o surgimento de problemas como obesidade e a inibição do desenvolvimento psicomotor pela ausência de atividades físicas. Outro impacto relevante seria o afastamento das interações sociais presenciais, pois muitas crianças preferem brincar no celular a interagir com amigos ou familiares. Do ponto de vista da regulação emocional, a dependência tecnológica pode levar a baixa tolerância à frustração, especialmente pelo uso de jogos online, onde derrotas ou desafios que estejam além da capacidade da criança podem desencadear reações de irritação ou tristeza. Além disso, o uso excessivo de dispositivos muitas vezes limita o contato direto com os pais, prejudicando o vínculo afetivo e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais para as crianças.
A questão aqui não é proibir o uso, mas atuar para prevenir os impactos negativos. É importante que os pais estabeleçam limites claros para o tempo de tela. Aqui eu gostaria de mencionar algumas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, seria nenhum contato com telas ou videogames para menores de 2 anos, até 1 hora por dia para crianças de 2 a 5 anos, entre 1 a 2 horas para crianças de 6 a 10 anos e entre 2 a 3 horas por dia para crianças e adolescentes de 11 a 18 anos. Também é importante que os pais monitorem o próprio comportamento em relação ao uso de celular e de redes sociais. As crianças aprendem por ordens e comandos dados pelos pais, mas elas também aprendem principalmente por observação. Assim, de pouco adianta ou nada adianta os pais limitarem o uso da criança se eles também fazem o uso excessivo. Uma boa ideia ou alternativa seria a família ter um tempo offline em conjunto e se dedicar a brincadeiras ou conversas sem o uso de celular. Em relação às escolas, um possível papel pedagógico importante seria promover o uso consciente da tecnologia. Apesar de crianças e de adolescentes possuírem uma grande preferência e aptidão para o uso de ferramentas tecnológicas para o aprendizado, nós já possuímos evidências de que, em relação à leitura e à escrita, é mais eficaz para a aprendizagem ler no papel e escrever à mão. Além disso, as escolas podem promover atividades extracurriculares, como competições esportivas e eventos culturais, ajudando a equilibrar o tempo de tela com outras experiências presenciais. Gostaria de agradecer o convite para mais uma vez contribuir para o Psicocast, falando de um tema tão atual e importante. E deixar claro que não se trata de abominar o uso de dispositivos tecnológicos, mas sim de fazer um uso mais racional, de você poder usar o aparelho para se entreter, aprender e produzir, mas não ser usado por ele para se alienar de questões sociais e pessoais que talvez pudessem usar mais da sua atenção para melhorar a sua vida e a vida de todos nós que vivemos nessa rede social original, offline, que a gente chama de sociedade. Por fim, há uma vasta literatura científica sobre o tema e eu tentei ser didático e sucinto para condensar nossa conversa ao essencial. Mas para quem se interessar pelo tema, sendo especialista ou não, eu gostaria de fazer algumas sugestões. Primeiro, gostaria de recomendar um podcast De Saída, do jornalista Chico Felitti, no qual ele entrevista uma youtuber que decidiu deixar a internet e as redes sociais no auge da fama. Outra sugestão é a série O Dilema das Redes, que fala como a nossa atenção é um produto desejado pelos aplicativos de redes sociais. Além disso, recomendo também o livro Nação Dopamina, da professora e pesquisadora Anna Lenk. No mais, obrigado pelo convite e até mais, pessoal. Nosso podcast está chegando ao fim, mas antes de despedirmos, gostaria de compartilhar as sugestões de filmes que abordam o uso excessivo da internet. A primeira recomendação é o filme Her, que de uma forma relevante mostra o impacto que a internet e a tecnologia têm sobre a vida do ser humano e sua contribuição para o desequilíbrio psicológico e patológico. Nele, o personagem principal, Theodore, interage com um sistema operacional avançado com inteligência artificial e voz humanizada, chamado Samantha, que se torna uma companhia essencial em sua vida, auxiliando em tarefas e laços afetivos. Esta relação virtual levanta reflexões sobre a fusão entre o humano e a máquina. O segundo filme, Não Posso Viver Sem Você, da Netflix, nos convida a refletir também sobre o uso abusivo das mídias sociais e as relações humanas. Vale muito a pena assistir a estes filmes, pessoal. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a esta temática, se valendo da arte e da cultura como mediadoras desse processo. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram, que é @psico.educação, sem cedilha e sem tio, e nos siga também no nosso canal no YouTube. É só procurar por psicoeducação.famuc.
Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome dos livros, das músicas ou dos filmes indicados em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar mensalmente. Tchau, tchau!